A gente teve uma outra decisão, essa do TSE, especificamente quando Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deu 24 horas para que a coligação do candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, apresente provas ou documentos sérios que sustentem a alegação de que inserções a favor do presidente nas rádios deixaram de ser transmitidas especificamente na região Nordeste. Ontem, a campanha do presidente entrou com uma ação sobre esse tema no TSE. A gente vai falar ao vivo com a repórter Tainá Farfan, que tem os detalhes dessa discussão, mais uma vez, direto de Brasília. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, agora a campanha de Jair Bolsonaro tem até por volta das 21 horas para apresentar essa comprovação, para a gente entender direitinho o que aconteceu nesse caso. Como você trouxe o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, deu esse prazo de 24 horas para que a campanha de Jair Bolsonaro apresente provas ou documentos sérios que confirmem que rádios do Nordeste deixaram de veicular a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Porque ontem o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e Fábio Weingarten, os dois que fazem parte ali da cúpula da campanha de Jair Bolsonaro, eles chamaram uma entrevista coletiva com a imprensa e afirmaram ali que rádios de todo o Brasil estariam deixando de veicular a propaganda eleitoral e ainda deram números. Afirmaram que teriam sido 154 mil inserções de 30 segundos em rádios de todo o Brasil, especificamente no Nordeste teriam sido 29 mil inserções de 30 segundos, isso apenas nas 2 primeiras semanas da campanha eleitoral no segundo turno, e eles teriam chegado aí até esses números, porque eles contrataram uma auditoria. A campanha contratou uma auditoria, duas auditorias para confirmar então esses números. Então, os advogados da campanha acionaram o Tribunal Superior Eleitoral com essas afirmações, e aí Alexandre de Moraes respondeu quase que imediatamente, dando esse prazo de 24 horas para que eles comprovem isso que está sendo afirmado. Alexandre de Moraes ainda disse que esse relatório é apócrifo, porque ele não apresenta dados ou mais informações sobre quais seriam essas rádios, data, horário em que essas veiculações deveriam ter ido ao ar e não foram. Ele ainda afirma o seguinte, Alexandre de Moraes, no caso, ele afirma que apontar fraude nas eleições sem apresentar provas é crime eleitoral, especialmente se a Justiça Eleitoral identificar que isso está acontecendo, que essa manifestação chegou até o tribunal com o objetivo de tumultuar nessa reta final da campanha eleitoral. Os advogados de Bolsonaro ainda pediram ali que fosse suspensa toda a propaganda eleitoral de Lula nessa reta final. Então agora, Alexandre de Moraes deu esse prazo de 24 horas que se encerra muito em breve e a gente está de olho então nessa manifestação da campanha de Jair Bolsonaro que deve sair já nas próximas horas. Márcio, volto com você no estúdio. Tainá Farfan conversou com a gente ao vivo de Brasília. É uma denúncia séria, grave, mas a gente imagina que fosse apresentada no TSE junto com alguma prova. E segundo o TSE, não existe essa prova ainda. Márcio, eu fui conversar com quem trabalha com campanha eleitoral e tem várias coisas estranhas aí que é preciso investigar. Primeiro, que esse tipo de inserção, essa conferência de que se a peça foi inserida no rádio, isso é coisa do dia a dia da campanha. Quando você está fazendo uma campanha eleitoral, você contrata uma empresa que ela faz isso para você diariamente. E não é trabalho do TSE checar se isso aconteceu. É trabalho da própria campanha. Se ela percebe que não aconteceu, não sei, na Paraíba, no Ceará, você vai lá e aciona o TRE local, que vai acionar a rádio e vai pedir para aquilo ser feito. Então, isso é um trabalho rotineiro que é feito pelas campanhas, por empresas contratadas. Então, a gente se questiona por que isso não foi feito, por que isso está acontecendo agora. Existe um questionamento ali de que talvez um conluio dos governadores, porque são no Nordeste, para favorecer o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas aí tem um ponto. Boa parte dessas concessões de rádio são de deputados, muitos deles ligados a partidos do Centrão, que são aliados do presidente Jair Bolsonaro, aí falando do ministro Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Então,
é toda uma narrativa que ela está cheia de buracos e que vai precisar ser entendido, né? A campanha tem 24 horas para demonstrar isso. Eu queria voltar num ponto que a gente estava discutindo sobre a resolução das fake news, que é a questão se esse tipo de tema, quando você tira do ar uma coisa que é sabidamente inverídica, se isso tem que ser analisado pelo Congresso ou não. Eu estava até checando aqui com especialistas em direito eleitoral para tentar entender isso com profundidade, e é o seguinte, resolução hoje, ela é definida pelo Código Eleitoral. E o Código Eleitoral, ele é autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, portanto, até no ano passado, teve-se uma discussão em que tentou-se tirar essa atribuição do Tribunal Superior Eleitoral, mas o Senado barrou isso na análise do novo Código Eleitoral. Então, portanto, o TSE está dentro das suas atribuições ao definir isso por meio de resolução. Portanto, é uma atribuição da Justiça Eleitoral e não do Congresso Nacional. Yuri, eu queria ouvir você sobre essa discussão, sobre essas 154 mil inserções que estariam a menos nesse período específico. Ontem o ministro Fábio Faria foi bastante específico e a gente até mostrou ele falando ao vivo aqui, depois veio a informação. Entre 7 e 21 de outubro, 154.085 inserções a menos. E ele disse, fizemos uma dupla checagem. Curiosamente, Fábio Weingarten, de madrugada, tuitou: neste primeiro momento, iremos atestar a quantidade de inserções em 4.800 rádios do Brasil. Num segundo momento, se as inserções foram veiculadas. Ou seja, mesmo dentro da campanha, aparentemente, não há uma certeza se houve ou não inserções a menos. Tem uma assertividade num momento e no outro parece que não é tão assertivo. Né? Entre os Fábios. Exato. Mas eu acho que no fundo, Márcio, isso tem muito mais um caráter aí de colocação de uma narrativa, de novo, de que há, como a Raquel disse, um conluio e aí envolve diversos setores para desfavorecer ou para prejudicar a campanha do presidente. E, de novo, são inserções que teriam capacidade de mudar o resultado das eleições, porque parece um número 154 mil, parece uma coisa grandiosa, enorme. Mas isso a gente está falando de a citação dele a 21 de outubro. Não, e de quantos veículos? 4.800 rádios. Rádios, que são rádios do interior, que têm alcance pequeno. Ou seja, a probabilidade de isso ser algo tão relevante a ponto de mudar o resultado, como alguns chegaram a dizer, será que é o caso de se adiar o segundo turno? Calma, muita calma. É um uso de um dado que parece muita coisa e que não é tanta coisa assim. E, de novo, a Raquel trouxe muito bem isso, a Dani tinha mencionado mais cedo isso. A lei diz que é das campanhas a obrigação de monitorar. Se estiver sendo desrespeitado no seu direito, porque é um direito das campanhas ter a inserção, tem que fazer a queixa. Até aí está tudo certo. Mas para você fazer a queixa, você tem que ter um monitoramento para falar, olha, eu tenho um plano de mídia que era para ter tantas inserções em tais rádios e não ocorreu. E a resposta que veio do Tribunal Superior Eleitoral é de que, olha, traga a consistência na sua acusação que a gente toma providência. Mas para tomar providência precisa ter consistência. E como as próprias declarações do ministro e do assessor da campanha tem uma certa discrepância aí. Pois é, a Dani trouxe a informação no 360 de que a coligação de Jair Bolsonaro contratou 5 empresas para apurar essas inserções. Mas a grande questão e eu jogo isso para você um pouco, Caio, nessa reta final, se a pesquisa foi feita entre 7 e 21 de outubro, por que entre 7 e 14 já não foi dado um alarme? Por que se deixa para chegar na semana final, faltando 4 dias, 5 dias para o segundo turno e tocar esse alerta, que é importante, que é grave, mas suscita a fala do ministro Alexandre de Moraes. Será que está tentando tumultuar a eleição, uma denúncia como essa? Bom, vamos lá. O que a gente acaba de receber de informação aqui, Márcio, é que o protocolo acabou de ser feito digitalmente, né? Os advogados
aí da campanha do presidente Jair Bolsonaro e que deve ter um encontro, né, que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, estará agora às 18h30 com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, justamente para tratar deste assunto. A gente está tentando ter acesso aqui à peça que foi apresentada, né? Porque ali a gente consegue discorrer e avaliar melhor o que está sendo denunciado. Mas a informação que acaba de chegar é isso, já foi apresentado para o TSE e agora deve ter um encontro do representante ali do governo na campanha do presidente, Fábio Faria, junto com o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, justamente para tratar desse assunto. É que dentro dessa desconfiança ou da dúvida ou da falta de provas que a campanha de Bolsonaro apresenta para fazer essa denúncia, que de novo é grave e merece ser pesquisada, investigada, há toda aquela, a gente sabe a estratégia da cortina de fumaça, lança-se um balão de ensaio para lá para não olhar mais para cá. E no caso o AK é qual? Roberto Jefferson? Quais os outros problemas da campanha? Pois é. Tem uma questão técnica, gostaria de falar rapidamente, na linha do que a Raquel falou, porque trabalha muitos anos no rádio, já 3 empresas, já tive um cargo executivo, já conversei com muitos executivos, e sempre houve dentro do mercado, eventualmente, atritos em razão de não veiculação de conteúdo em afiliada, em praça, discussão entre a matriz e o responsável pela veiculação do conteúdo local. Essa dificuldade de monitoramento, porque quem está na matriz, por exemplo, não está monitorando o tempo todo o que está sendo veiculado lá na ponta da linha, como o presidente gosta de dizer. Então, assim, é perfeitamente verossímil que haja conteúdos de campanha, e aí não digo nem de qual, porque pode estar vendo com o Bolsonaro, pode estar vendo com o Lula, a gente vai precisar do escrutínio com os dados verificáveis disso, que certos conteúdos não sejam veiculados. Então, como a Raquel falou, a campanha precisa monitorar isso. De fato, faz parte ali de uma fiscalização, justamente para evitar que haja qualquer desvio por viés político, ideológico, aliança, financeira, o que quer que seja. E precisa haver critérios, evidentemente, regras de que as rádios que são impelidas a veicular, elas precisem provar que veicularam, né? Quer dizer, você tem que ter o registro da gravação para você entregar, para poder haver alguma base dentro de uma ação que a campanha protocole na Justiça Eleitoral. Então, assim, esse é um ponto. A outra questão é da natureza política. Você fazer esse monitoramento, verificar que houve falta de inserção, unir esses elementos e apresentar uma ação robusta na Justiça Eleitoral, tudo isso faz parte do jogo. Só que não foi assim que foi feito, né? Eles precisaram fazer uma coletiva com o Fábio Faria, com o Fábio Weingarten, no momento em que o Jair Bolsonaro estava na defensiva em razão desses desgastes, com a declaração sobre as meninas venezuelanas, que ele insinuou a prostituição, com o episódio do Roberto Jefferson, que atirou e lançou aquelas granadas contra a Polícia Federal, quando foi à sua casa prendê-lo, a própria exploração da campanha do PT em relação ao salário mínimo, que, aliás, gerou derrubada de conteúdo do PT, por parte da Justiça Eleitoral. Então, isso também acontece do outro lado e a pedido da campanha do Jair Bolsonaro. Mas o Bolsonaro estava um tanto na defensiva e, de fato, precisava estrategicamente mudar o foco do noticiário, do debate público. Ele muitas vezes pauta o debate público e o resto vai atrás e fica na defensiva. Agora ele estava um pouco mais nas cordas e tentou sair com esse episódio. O Alexandre de Moraes deu uma decisão mais imediatamente, o que acaba levando ali aquela obrigação de provar agora para a campanha do Bolsonaro. Se não conseguir, pode pegar mal. Mas faz parte, sim, como o Yuri bem falou, da construção dessa mensagem de que há uma conspiração de agentes contra a campanha. Agora, nesse caso, é preciso trazer mais substância. Mais do que pegar mal, né? Como o próprio Alexandre de Moraes fala, Fernão, uma suposta tentativa de perturbar a eleição. Qual o risco disso acontecer nesse momento? Eu acho que tudo são conjecturas, né? Até eu sei que, pelo que eu li e ouvi hoje sobre esse assunto, existe a condição técnica e tecnológica de você aferir isso até uma certa distância. Não sei se vai até a última rádio do último como a Raquel trouxe, mesmo empresas para medir campanhas publicitárias. A minha loja tem que fazer anúncio. A empresa publicitário faz isso, você contrata essa empresa que ela tem um nome específico para fazer isso para a campanha. Foi daí que partiu a conversa deles, né? O que eles disseram foi isso, que uma ou duas dessas empresas, acho que eles mencionaram duas, né?
eles teriam recebido denúncias de que isso estava acontecendo, pegaram essas duas empresas fizeram uma medição que dava um desequilíbrio de 18 e pouco por cento, foi o número que ele usou. Esses 18 e pouco por cento são 150 mil inserções. Então, o Alexandre de Moraes dizia para ele, você tem que particularizar isso, em qual rádio, em qual horário, cada uma dessas 150 mil inserções, eles vão ter que contratar mais de 5 empresas para conseguir fazer isso a tempo, né? Mas até você ter essa aferição na mão, né? O resto tudo é meio conjectura, eu não sei o que dizer sobre isso. Costuma ser rotineiro. Foi o que me falaram quem lida com esse tipo de... E se ele tem os números entre 7 e 21 de outubro? Processo em campanha. Você mede isso dia a dia, você vai conferindo todo dia mas se as suas isso pelo que eu entendi do que foi explicado, nem foi por eles, por outras fontes, né, que estavam na imprensa hoje, é uma aferição tecnológica, quer dizer... essas empresas têm um aparelho que pega toda a transcrição do que a rádio tocou no dia inteiro, música, voz, o diabo, transforma em bits, isso passa num computador e quando tem um match, ele registra que a sua inserção foi feita. Daí até você traduzir cada uma desses bits em uma circunstanciação rádio, fulana, no horário tal, lá em Quixeramobim, vai um trabalhão que é muito mais manual do que essa leitura. Esse material, qualquer que seja ele precisa ser entregue para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai verificar se realmente aconteceu aquilo que eles estão dizendo. O que acontece é que na nota do Alexandre de Moraes, na decisão que ele tomou, ele diz que a campanha só apresentou um documento apócrifo, ou seja, que não é um relatório de auditoria que valha. Vamos ver se vai apresentar alguma coisa que realmente tenha validação.